Boa noite, nós estamos hoje no canal Força Educação e mais uma vez eu gostaria de comentar com vocês, meus amigos, pessoas que admiram aqui o nosso trabalho no YouTube, sobre uma postura jornalística que eu considero profundamente desarraigada dos parâmetros esculpidos na nossa Constituição, na nossa Carta Magna. Eu falo da postura do senhor Menon, o jornalista que na verdade se chama Simon e que tem um apelido de Menon. O Luiz Simon, que se diz jornalista, apesar de ter um diploma de engenheiro e exercer a profissão desta forma, ele veio recentemente, no dia 27/12, mais precisamente no dia de ontem, hoje eu estou gravando o vídeo, hoje é dia 28, e publicou no seu blog, uma opinião acerca de pessoas ricas, como ele mesmo relata, que são desprezíveis, porque tiram fotos com um ex-atleta de um clube que é um assassino, isso nas palavras dele. Se vocês quiserem conferir, está lá no site do UOL. E que essas pessoas ricas e desprezíveis, que tiram fotos com um ex-assassino, o assassino da mãe do seu próprio filho. Ele se referia ao ex-goleiro de futebol, o Bruno, que jogou pela seleção brasileira, mas ficou muito famoso por atuar pelo clube de regatas do Flamengo. E esse rapaz, Bruno, estava passeando em um shopping no Rio de Janeiro e alguns torcedores do Flamengo o procuraram para bater fotos. Inclusive, colocaram até o filho ou o neto nos seus braços. E o jornalista Menon, ele se achou no direito de cobrar que essas pessoas não poderiam fazer isso. Pior, ele as questionou de uma maneira vil, sórdida e profundamente inadequada. E eu explico por quê. Porque segundo a nossa Constituição, no artigo 5º, no inciso 47, se pode ler que no Brasil não se aplicará penas de caráter perpétuo, tais como banimento, tais como pena de morte, e a tortura e outras mais que sejam degradantes, pois aqui no Brasil viola o princípio da dignidade da pessoa humana. E o artigo 5º da Constituição, eles falam das garantias fundamentais do ser humano. Parece que o engenheiro que se autoproclama jornalista faltou às aulas de legislação. E seria muito importante que a nossa instituição, a Ordem dos Advogados do Brasil, fizesse um manifesto. Eu até iria mais longe, mais do que um manifesto, cobrasse explicações. O Ministério Público, que é tão atuante em algumas áreas e que deixa tanto a desejar em outras, que se comove tanto com opiniões de algumas pessoas, mas outras ela deixa bem à vontade. Seria um caso de perquirir qual o sentido da indução à pena perpétua para o ex-goleiro Bruno. Ele cometeu um crime hediondo? Sim. Foi julgado? Sim. Mas ele não é o único. Há vários brasileiros nas mesmas condições que cometeram crimes hediondos também. E a nenhum foi aplicada pena perpétua. Por quê? Porque a Constituição brasileira, que é vigente neste país, pressupõe que todos os brasileiros serão tratados a partir do princípio da dignidade da pessoa humana. E é lamentável ler num veículo de grande circulação que se pretenda jornalístico, como o site UOL, reportar tamanho absurdo. Há várias pessoas, há várias famílias sofrendo
porque tem seus pares, seus familiares, nesse momento que passa entre o Natal e o Ano Novo, segregados da sociedade, passando as piores agruras em presídios sem as mínimas condições estruturais, e aparece alguém para dizer que o crime que alguém cometeu jamais passará. Sempre será lembrado e a pessoa sempre será acusada e jamais ela terá condições de reparar o seu dano. É totalmente diverso do entendimento das cortes superiores desse país, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça. É contrário a todo o entendimento da Ordem dos Advogados do Brasil, é contrário ao Pacto de São José da Costa Rica, mas parece que para muitos é gostoso falar disso. É gostoso dizer que alguém vai pagar eternamente e que nada fará passar o desejo vil da vingança. Sim, porque se a pessoa foi condenada, cumpriu pena e hoje teve a progressão do seu regime, isso é um entendimento jurisprudencial que privilegia a dignidade da pessoa humana. Eu sou um ácido crítico à postura de jornalistas que se pretendam intérpretes da Constituição sem jamais terem feito o estudo da hermenêutica dos textos legais do Brasil, não só da Constituição, a Carta Maior, mas de vários, pois a gente brinca no direito que a Constituição seria a base, seria o princípio fim de todas as leis, mas a Constituição, principalmente depois da reforma de 2002, do Código Civil e a reforma de 2015 que aconteceu no Código de Processo Civil, você vê vários princípios constitucionais, você consegue ler vários modelos interpretativos da Constituição a partir das outras leis. Só que para alguém que talvez não tenha concluído sequer o curso de jornalismo, que se apresenta como um engenheiro formado que nunca foi buscar um diploma, isso não seja necessário. Basta emitir uma opinião sem se importar com o peso dessa opinião para as outras pessoas, na dor que isso possa causar. Eu, sinceramente, repudio esse comentário, totalmente. Não por ele ter falado de pessoas ricas, que já é para mim desastroso. Para mim não importa a condição social das pessoas. Já trabalhei com pessoas bem abastadas, tive esse prazer e tenho o prazer de trabalhar todos os dias com pessoas bem simples, bem pobres. Para mim são pessoas do mesmo jeito. Nunca olhei por esse lado, até porque eu não olhei pelo lado da inveja, não olhei pelo lado da falta de amor próprio, do sentimento de baixa autoestima. Então, para mim, eram pessoas. E eu acredito que todos devem ser tratados como pessoas. Esse é o canal Força Educação. Se você gostou, deixa o joinha. E se puder e for inscrito no UOL, faça um comentário lá. Tá lá para você ler. É um blog de opinião em que esse jornalista que se apresenta como Menon, ele desfere esse pensamento triste. Espero que outros colegas da Ordem dos Advogados do Brasil possam estar pedindo a ordem, seja de São Paulo, ou mesmo a Ordem Brasileira, a seccional de São Paulo, ou mesmo a entidade máxima, para se posicionar sobre esse absurdo, desprezível, foi o comentário. Muito obrigado e boa noite.